E hoje eu estarei respondendo a seguinte pergunta. A expressão celebramos a festa, presente em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 7 a 8, deve ser entendida de maneira literal ou alegórica? Graças e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Escritura. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, acione o sininho para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 7 a 8, na Almeida Revista e Corrigida, diz: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então nós vemos que neste capítulo, conforme demonstramos nos vídeos anteriores, Paulo está tratando do caso de um homem que está vivendo em imoralidade, mesmo pertencendo à comunidade cristã. No verso 7, Paulo compara a celebração da Páscoa, que é a festa que recorda, que é o memorial da saída dos hebreus a pé enxuto do Egito, com o sacrifício que Cristo fez por nós. Ele diz que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Da mesma forma que os hebreus passaram do Egito para a terra prometida, assim também com a morte de Cristo nós passamos da morte para a vida. E Paulo convoca os fiéis de Corinto a celebrar a festa. Façamos a festa, ou seja, a festa da Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, que a Bíblia Ave Maria traduz como pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. O fermento, ali, ele muitas vezes na Bíblia simboliza a corrupção, o pecado, e um dos motivos pelos quais os hebreus comiam o pão sem fermento é para que os mesmos se lembrassem da purificação. Então Paulo os convida a celebrarem esta festa purificados e não com o pecado. A expressão, a palavra aqui, o termo façamos a festa, em grego é eortazo. Eortazo significa guardar a festa. Eortazo vem de eorté, que quer dizer festa, dia santo. Ou seja, então os fiéis de Corinto foram convidados a guardar este dia santo, celebrando a festa. Se a festa fora determinada aos fiéis da igreja de Corinto a ser guardada de maneira alegórica ou literal, é disputa entre os estudiosos. O exegeta David Stern, em seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento, na página 485, entende de que o texto deve ser entendido, de que o texto é uma pichete. E o que é uma pichete? É a exegese literal do texto, onde fala o sentido literal e pleno do texto. E se nós lermos de uma maneira simples o texto, entendendo literalmente, nós chegamos à conclusão de que a festa deveria ser celebrada de maneira literal. Mas Stern vem dizer: eu questiono a hipótese de que a linguagem de Saul, que é Paulo, sobre a Páscoa é inteiramente figurativa nessa passagem. Não vejo no presente nesse contexto para eliminar o sentido mais simples da expressão. Parece-me que os primeiros crentes, incluindo os gentios, observavam a festa judaica da Peixá, que é a Páscoa. Então nós vemos que ele entende, ele
faz a exegese literal dos versículos. Os mesmos celebravam a festa da Páscoa, tal como os judeus. No entanto, outros exegetas, como Giuseppe Barbalho, que é um teólogo católico jesuíta, ele discorda da posição de Stern. Ele afirma na página 221 do seu livro, As Cartas de Paulo, volume 1, na página 221, como eu falei, ele diz: Paulo afirma tudo isto explorando em sentido alegórico os ritos da Páscoa judaica. Outro teólogo, o teólogo pentecostal Gordon Fee, no seu livro Comentário Exegético da primeira carta aos Coríntios, esse comentário que eu tenho em mãos é do ano de 2019, na página 268, concorda com Barbalho. Ele diz: o mais provável é que a intenção do próprio Paulo fosse, portanto, simplesmente estender a metáfora por meio de um imperativo, ampliando suas implicações o máximo possível. Ou seja, então, Fee entende este texto como uma metáfora. Depois até ele vem dizer, na página 268, de que alguns estudiosos até comparam esta celebração da festa da Páscoa à celebração da ceia do Senhor. Alegoricamente, eles se referem à Páscoa, uma vez de que no entendimento destes teólogos, ali, quando fala que o imoral não deveria comer, eles estavam se referindo à ceia do Senhor. Então, aí nós vemos que estes dois teólogos, ao contrário de Stern, entendem que o texto deve ser compreendido de uma maneira alegórica. Dando a minha conclusão, eu concordo com Gordon Fee e com Giuseppe Barbalho. Eu entendo que o texto deve ser entendido de uma maneira alegórica e não literal. Isso pela seguinte questão: essa expressão celebremos a Páscoa, que, como eu falei no início, a palavra é Hjortaduzo, ela é um presente subjuntivo, demonstrando que a festa da Páscoa é celebrada perpetuamente. A festa da Páscoa é celebrada continuamente. Agora, se nós analisarmos o Velho Testamento, e nós vemos que, literalmente falando, a festa da Páscoa não ocorria literalmente a mesma, conforme Êxodo capítulo 23, versículo 15, ocorria no período de 7 dias. Então, se aqui a festa, o apóstolo convida os irmãos a celebrarem a festa perpetuamente e a Páscoa era celebrada num período limitado no ano, a conclusão que eu chego é que a afirmação paulina é uma midrash. E o que é uma midrash? Uma midrash é uma exegese alegórica do texto. Ou seja, então a minha conclusão é de que o apóstolo Paulo está convocando os fiéis da igreja de Corinto a celebrar a Páscoa de uma maneira alegórica, de uma maneira simbólica. Ele está convidando os fiéis da igreja de Corinto a estar celebrando a passagem do pecado para a verdadeira vida que se encontra em Cristo. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o meu amigo Felipe, que acabou de sair aqui da secretaria, e para o meu amigo Heller. Deus abençoe a todos. Só a Escritura.